Bom, pessoal, então vamos aí à resolução da última questão prevista para essa semana 3 do PET volume 5. Bom, pessoal, está dizendo o seguinte: considere as afirmativas, classificando elas em verdadeiras ou falsas. A sequência correta dessa classificação, de cima para baixo, é, certo? E daí as alternativas para a gente. Quem são as informações? São essas aqui. Então, essas afirmativas estão dizendo aqui para a gente. A primeira está dizendo o seguinte, que o cosseno de 5 graus é menor do que o valor do cosseno de 74 graus. A segunda afirmativa, o que está dizendo para a gente? Que o cosseno de 98 graus é menor do que o cosseno de 166 graus. 163 graus. O que está dizendo a terceira afirmativa? Que o seno de um arco de 196 graus é menor que o valor do seno de 204 graus. E na quarta afirmativa está dizendo o seguinte, que o seno de um arco de 285 graus é menor que o seno de um arco de 245 graus. Pessoal, da forma como está colocadas esses ângulos aqui em cada das alternativas, é fácil de a gente determinar se elas são falsas ou verdadeiras utilizando a circunferência trigonométrica. E vou mostrar para vocês. E qual a disposição que eu estou falando aqui de ângulos? Que esses ângulos que estão aparecendo em cada afirmativa aqui estão no mesmo quadrante. E a partir disso a gente consegue inferir de forma tranquila, sem fazer muito esforço, utilizando apenas a circunferência trigonométrica para determinar se isso é verdadeiro ou falso. Ok? Então vejam o seguinte, daí minha circunferência trigonométrica, certo? Eu sei aí que arcos de 0 a 90 estão no primeiro grau, de 90 a 180 estão no segundo, perdão. Que arcos de 0 a 90 graus estão no primeiro quadrante, que arcos de 90 a 180 graus estão no segundo quadrante, que de 180 a 270 estão no terceiro quadrante e 270 a 360 estão no quarto quadrante. Vejam que a gente está trabalhando aqui na primeira afirmativa com arcos que estão entre o quê? Entre 0 e 90 graus. Portanto, esses arcos aqui estão no primeiro quadrante. Pessoal, eu não vou representar aqui fielmente os arcos de 5 e 74 graus. Eu vou utilizar o seguinte raciocínio. Um arco menor e um arco maior, certo? Então, vou desenhar aqui para vocês. Estou desenhando aqui um arco que tem extremidade no ponto P, P de pequeno. Estou representando o arco menor, certo? Então, esse arco aqui é o menor. No caso aqui, vai servir como exemplo de 5 graus, certo? E um arco que eu estou desenhando aí, que é o maior, que é esse arco que vem daqui até aqui, que eu estou representando aqui pelo ponto final dele por G, certo? Então, P de pequeno, G de grande, ok? Então, vamos raciocinar aqui qual desses dois arcos aqui, o arco que termina em P ou um arco que termina em G, que é o maior, qual deles tem o maior cosseno, certo? Vejam o seguinte, pessoal. Se eu estou trabalhando com cosseno, o que eu tenho que lembrar? Bom, se a gente está trabalhando com cosseno, para a gente determinar, por exemplo, o cosseno desse arco que vem daqui até o P, eu tenho que observar qual coordenada desse ponto aqui. Eu tenho que observar a coordenada x. Como é que eu determino a coordenada x? É a distância desse ponto até o eixo y. Mas a distância desse ponto até o eixo y é a distância desse ponto aqui até a origem. Então, é esse tamanho aqui. Quer dizer que o valor do cosseno desse arco aqui que termina em P tem valor, que valor? Tem esse valor aqui, da medida desse segmento. Com que sinal? Positivo. Por quê? Porque todo ponto à direita de y tem valor de x positivo, certo? Então, por isso que eu estou representando aqui, por essa reta tracejada aqui, azul, tá? Porque, como vocês viram, que eu estou representando coisas positivas por azul, ok? Bom, e qual que é o valor do cosseno desse arco aqui que termina em G, que é o arco maior, que tem maior grau, certo? Esse arco aqui, certo, é maior do que esse que termina em P, certo? Qual que é o cosseno dele, pessoal? Bom, como eu disse para vocês, pessoal, para a gente determinar o cosseno desse arco que termina em G, eu tenho que observar a coordenada x dele, ou seja, eu tenho que observar a distância desse ponto em relação ao eixo y. Mas vejam que a distância desse ponto em relação ao eixo y é a mesma distância daqui até aqui. Certo? Ou seja, vejam que aí a distância do ponto P em relação ao eixo y é maior que a distância do ponto G em relação ao eixo y. Ou seja, quer dizer que o cosseno, por esse lado aqui ser positivo, quer dizer que o cosseno de um arco que termina em P é maior que o cosseno de um arco que termina em G. Ou seja, o cosseno de um arco menor no primeiro quadrante, certo? Isso aqui vale só para arcos que estão no primeiro quadrante, tá, pessoal? Então, para arcos que estão no primeiro quadrante, um arco menor tem cosseno maior
do que o cosseno de um arco maior, certo? Ou seja, o cosseno de P é maior do que o cosseno de um arco que termina em G, mesmo o arco que termina em P sendo menor do que o arco que termina em G. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui para você, pessoal, sempre que você tem dois arcos no primeiro quadrante e você quer determinar qual deles tem o maior cosseno, vai ter o maior cosseno aquele que for o menor arco, aquele que tiver menor medida angular, certo? Ou seja, como o cosseno de 5 tem, como 5 é um ângulo menor que 74 graus, quer dizer que o cosseno dele tem que ser maior, certo? Porque esses dois arcos aqui se localizam no primeiro quadrante. Como eu mostrei que um arco menor tem sempre cosseno maior do que um cosseno de um arco maior localizado no primeiro quadrante, então quer dizer que essa alternativa aqui é falsa, porque está afirmando que um arco que tem medida menor tem cosseno menor que um arco que tem medida maior. E não é verdade. Para arcos que estão no primeiro quadrante, esse sinal aqui é invertido. Cosseno de arcos que são menores, ou seja, que estão mais próximos do ângulo zero, são maiores do que cossenos que estão mais próximos do ângulo de 90 graus. Certo? Pessoal, então com isso, como é que a gente justifica isso daqui que é falso? Porque para valores entre 0 e 90 graus, ou seja, para ângulos que estão no primeiro quadrante, pessoal, à medida que o ângulo vai crescendo, o que vai acontecendo com o cosseno desse ângulo? Vai diminuindo. Vejam, pessoal, que começando aqui do zero, eu tenho medida do cosseno igual a quanto? Bom, olhando aqui para a coordenada x dele, que é o valor do cosseno desse ângulo, começa em 1. E à medida que eu vou aumentando o ângulo, até chegando a 90, vai indo até que valor? Vai indo até de 1, vai indo até 0. Certo? Por isso ela é decrescente. Então, por isso que cosseno de 74 não pode ser maior do que cosseno de 5 graus. Porque nesse intervalo aqui, ó, cosseno é uma função decrescente. Ok? Bom, pessoal, o mesmo raciocínio que a gente utilizou aqui para determinar que essa afirmativa é falsa, a gente vai determinar para as outras 3 afirmativas, certo? Vamos verificar se elas são verdadeiras ou falsas através desse raciocínio aqui, certo? Então, vejam que na segunda afirmativa a gente está trabalhando com ângulos que estão o quê? Entre 90 e 180, portanto, no segundo quadrante. Então, da mesma forma, eu vou considerar aí um arco que termina em P, vou considerar que é o arco menor, e um arco que termina em G, estou considerando que ele é o maior, representando aí o 163 e o 90 graus. Mas não fio ao match. Estou considerando apenas menor e maior para vocês verem que isso aqui vai valer para qualquer situação aí de qualquer valores que você esteja comparando em cosseno de dois arcos no segundo quadrante. Ok? Bom, pessoal, se eu estou trabalhando com cosseno, eu estou preocupado com qual coordenada desses pontos aqui que representam a extremidade desses arcos. Certo? Com qual coordenada? Eu estou preocupado com a coordenada x. Certo? Bom, se eu quero determinar a coordenada x desses pontos, eu quero determinar a distância desse ponto em relação ao eixo y. Vejam que a distância desse ponto P ao eixo y é a distância desse ponto aqui até a origem. Certo? E por que eu coloquei em vermelho? Eu coloquei em vermelho, pessoal, porque coordenadas x de pontos que estão à esquerda de y são negativas. Certo? Então, quer dizer que o cosseno desse arco AP aqui vai ter essa medida, só que com um sinal o quê? Negativo. Mesma coisa aqui, pessoal. Qual que é o valor do cosseno de um arco que termina em G aqui no segundo quadrante? O valor do seno dele vai ser essa medida que é a distância de G até Y, certo? É o valor de x desse ponto, certo? E o valor de x desse ponto é a distância desse ponto em relação ao eixo Y, que é basicamente essa distância desse ponto até a origem. Bom, pessoal, mas é o seguinte, o que a gente sabe sobre números negativos? Que quanto mais negativos esses números são, menores eles são. Ou seja, quando eu falo que eu quero comparar menos 2 com menos 1, por exemplo, o menos 2 ele é um número menor do que o menos 1, porque ele é mais negativo do que o menos 1. Ou seja, pessoal, se eu tenho que esse número aqui, essa distância daqui até aqui é menor do que essa, quer dizer que esse número aqui, ó, o valor de x desse ponto G aqui, ele é o quê? Essa distância daqui até aqui é maior do que essa. Portanto, quer dizer que esse número aqui, por eles estarem à esquerda de y, quer dizer que os dois valores são negativos. E como essa distância é maior do que essa distância daqui até aqui é maior do que essa, quer dizer, então,
que esse valor aqui que está negativo, ele é menor do que esse, certo? Então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, que um arco que termina, ou seja, um arco menor, tem cosseno o quê? Maior do que um arco maior, certo? Por que é maior, pessoal? Porque esse número aqui ele é menos negativo do que esse, certo? Ele está menos à esquerda de y do que esse. Bom, se ele está menos negativo, quer dizer que ele é maior. Quer dizer que você está devendo menos. Então, você tem mais, certo? Então, o que está dizendo aqui para a gente na segunda afirmativa? Que um ângulo menor no segundo quadrante, ele tem cosseno menor. Só que o que a gente mostrou aqui que é o contrário. Um ângulo menor no segundo quadrante, ele tem cosseno maior. Vejam que você está menos negativo. Se você está menos negativo, você tem mais, certo? Então, quer dizer que a segunda alternativa também é falsa. Por quê? Porque para arcos que se localizam entre 90 e 180 graus, ou seja, no segundo quadrante, cosseno continua decrescente. Vejam que aqui de 90 você tem que o valor do cosseno de um ângulo de 90 graus é 0, certo? E à medida que você vai aproximando de 180, que você vai aumentando o ângulo, o que vai acontecendo com o valor do cosseno? Vai diminuindo, de 0 foi para menos 1, então decresceu, ok? Então vamos lá, pessoal. Mesmo raciocínio agora para a terceira afirmativa. Vejam que na terceira afirmativa, a gente está considerando arcos que estão entre o quê? Entre 180 e 270, portanto, no terceiro quadrante. Vejam que eu vou considerar dois arcos no terceiro quadrante. Um menor, que é o que termina em P, e um maior, que termina em G. E vamos determinar quais deles possui o menor seno, certo? O menor valor de seno. Bom, se a gente está trabalhando com valor de seno, a gente está preocupado com qual coordenada desses pontos. Agora, se a gente está trabalhando com seno, a gente está trabalhando com a coordenada y, certo? Se a coordenada y, estou preocupado aqui com o eixo y, certo? Como é que eu determino o valor de y de pontos no plano cartesiano? Eu quero determinar a distância desses pontos em relação a quem? Ao eixo x. Vejam que o valor de y aqui é determinado pela distância desse ponto em relação ao eixo x, que é basicamente a distância desse ponto até a origem, certo? Da mesma forma desse aqui, ó, o valor de y desse meu ponto aqui nada mais é que a distância desse ponto até a origem. Mas vejam por que eu coloquei aqui em vermelho, pessoal? Porque pontos que estão abaixo do eixo x, eles têm coordenadas y. O quê? Eles têm coordenadas y negativas, porque abaixo do eixo x o y é negativo. Ok? Bom, então vejam que esse ponto aqui, ó, a distância daqui até aqui é maior do que essa até essa. Como esses dois valores estão negativos, quer dizer que esse daqui, ó, ele está mais negativo do que esse. Portanto, um arco maior, ele tem seno menor do que um arco menor no segundo quadrante. Ou seja, o arco AP tem seno maior do que o arco até que tem extremidade em G, certo? Ou seja, vejam que essa afirmação está afirmando o quê? Que um arco menor tem seno menor do que um arco maior. E o que eu mostrei para vocês aqui é o contrário. Que um arco menor, ele tem seno maior do que um arco maior que está localizado no terceiro quadrante. Portanto, essa afirmativa aqui também é falsa. Por que, pessoal, que é falsa? Porque de 180 a 270, para arcos que estão localizados entre 180 e 270 graus, ou seja, no terceiro quadrante, o seno é decrescente. Vejam, se eu estou trabalhando com seno, eu estou preocupado aqui com a ordenada, certo? O valor de y dos pontos. Vejam que de 180 eu parto do zero, e à medida que eu vou aumentando o ângulo, o que está acontecendo com o valor do seno? Ele está vindo de 0 para menos 1. Então, está decrescendo. Vejam que aqui está falando que está sendo crescendo. Que à medida que você vai aumentando, o valor do seno também aumenta, certo? E não é isso que acontece.